Vamos lá, Valdinei, assunto sério realmente, a gente que tem acompanhado desde quinta-feira, hoje completa aí 5 dias desde que a menina Ágata foi raptada aqui na frente da casa onde ela morava com a família acolhedora no bairro Santa Cruz. Nós já estamos aqui com a dona Marta, que gentilmente atende a nossa equipe ao vivo, ela inclusive está te ouvindo, Valdinei, então durante a entrevista fique à vontade para conversar com ela também diretamente. Dona Marta, antes de tudo, eu quero saber como que vocês estão, o que a gente tem de atualização, porque a gente tem noticiado toda essa situação e até agora a gente não tem nenhuma novidade. O que a senhora pode falar para a gente? Boa tarde, obrigado por receber a nossa equipe. Boa tarde. Então, eu até agora, no momento, não tenho nenhum tipo de informação, né? Ligo atrás, ninguém sabe nada, fala que estão atrás, que estão investigando, mas, assim, não tenho nada concreto, assim, de onde está a Ágata, se estão viajando, se não estão, se estão em Cascavel, não sei nada. O contato da senhora é direto com a Polícia Civil? Na verdade, eu tenho alguns contatos ali que eu mando mensagem pelo WhatsApp, mas eles só falam que estão indo, estão atrás, mas até agora nada. Eu estou até, inclusive, estranhando essa demora deles, né? Porque logo do sumiço da Ágata, que eu estava ali com ela, eu já informei a polícia no mesmo momento. E então, assim, no meu ponto de vista, não daria tempo deles fugirem, porque foi muito rápido que eu já avisei a polícia. Então, tem uns que falam que ela está em São Paulo, que ela é de lá, mas assim, eu como mãe acolhedora, eu tenho sentimento pela Ágata como mãe, e ela é como se fosse minha filha. Eu sei que ela não era minha definitiva, eu sei que uma hora ou outra ela ia sair da minha casa, só que não da forma que foi arrancada de mim, entende? Porque ela precisava de um preparo para poder estar com outra pessoa, outra família. Então, assim, o que as pessoas hoje estão questionando, as famílias acolhedoras. Gente, só que nós, famílias acolhedoras, nós existimos para acolher essas crianças, esses adolescentes, para que a gente possa dar um lar para essas crianças que não têm. Não é só dar um lar, a gente dá lar, amor, carinho. Tem pessoas criticando a família acolhedora. Marta. Mas eu pergunto para essas pessoas que criticam, em vez de elas estar criticando a gente, elas fizessem o mesmo que eu estou fazendo. Marta. Está falando com a senhora. Pode falar. Marta, você está me ouvindo? Oi, pode falar. Tá. Ô, Marta, é o seguinte, primeiro, boa tarde. Tô te ouvindo. Boa tarde a você, obrigado por atender aí a nossa equipe e trazer as informações que a gente tem aí até esse momento das buscas de Ágata. Você estava falando sobre o trabalho, sobre a disponibilidade das famílias em participarem desse programa, Família Acolhedora. Eu queria saber por que você entrou nesse programa. A Ágata é a primeira criança que você acolhe. Por que a Ágata? Conta um pouquinho para a gente sobre a história sua com o programa Família Acolhedora e a Ágata, por favor. Então, assim, a Ágata não é a primeira, ela é a 6ª criança. Eu acolhi primeiro 3 adolescentes, né? O Matheus, o primeiro, o segundo foi o Thiago, o terceiro a Berenice, que continuou comigo mesmo saindo do programa, agora casou, já tem a família dela. E aí depois veio o Bruno, a Gabriele comigo e por último a Ágata. E como muitos falam da família acolhedora, a família acolhedora, a casa de apoio lá, eles ligam pra gente, eles não falam se a criança é branca, se é morena, se é escura. Eles simplesmente falam, Marta, eu tenho uma criança para você acolher, que é o teu perfil, você pode nos ajudar? Eu digo sim, eu só vou conhecer a criança a partir do momento que a criança chega na minha casa. Então, assim, eu não fui lá escolher a Ágata a dedo, como muitos estão falando, que eu escolhi por ela ser branca, de olhinho claro. Não, eu não vi a Ágata antes dela vir para minha casa. Eu só conheci a Ágata no momento em que ela chegou na minha casa. O que motivou que você a fazer parte do Família Acolhedora, dona Marta? Então, assim, o que me fez fazer parte desse programa, eu fui uma menina, eu e meus irmãos, criadas só com a minha mãe. Então, a gente foi muito massacrado, ficava um dia na casa de um, na casa de outro. E eu sempre dizia, o dia que eu tiver condições, eu vou ajudar crianças que ficaram na mesma situação que eu. Porque eu e meus irmãos não tivemos o mesmo privilégio de estar junto. A gente foi separado, só que graças à minha mãe, a luta dela, ela conseguiu unir a gente novamente. Só que, como eu queria ajudar, eu não sabia como ajudar.
E como eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um dia, conversando com uma pessoa que veio visitar a nossa igreja, ela me falou do programa. Eu falei, você me leva até lá, que eu quero fazer isso. E graças a Deus ela me levou até o programa, eu fiquei conhecendo o programa, as meninas. E assim, a gente teve uma capacitação, não é de qualquer maneira, eles fazem uma capacitação pra gente, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a conhecer o programa e de lá para cá eu comecei a acolher essas crianças. Ô Marta, e como era a rotina? Como era a rotina que você tinha com a Ágata e as outras pessoas aí da sua família? Então, a Ágata, assim, ela sempre acordou cedo, porque ela estuda, né? Ela fica na escolinha, até por uma ordem da Casa de Apoio, o juiz, que tem que colocar na escolinha, né? E então eu e ela acordava às 7 horas, ela tomava um cafezinho, levava para a escola, quando era 5 horas eu voltava a buscar ela. E assim, em casa que é só eu, meu esposo e meu filho de 20 anos. Então, assim, ela tinha toda uma rotina. A minha preocupação hoje com a Ágata é essa. Ela tinha toda uma rotina aqui. Ela tinha horário para dormir, ela comia, ela saía com a gente. E essa menina hoje, ela está num cárcere privado, querendo ou não, ela está. Porque assim, e está sendo difícil para ela, porque ela é uma menina muito ativa, uma menina inteligente. Quando eu saía para a faculdade à noite, ela falava assim para mim, mamãe, você não vai me deixar? Você não vai embora? Eu falava, não, filha, a mãe só vai estudar, a mãe já volta. E quando ela escutava o barulho do meu portão, ela já saía correndo na janela me encontrar. O meu esposo chega do trabalho, ela ouve o barulho da moto, ela vem correndo encontrar meu esposo. Então, assim, muitos estão me criticando por eu estar com a Ágata, só que assim, eu não escolhi estar com a Ágata, eles escolheram me entregar a Ágata por uma guarda provisória, entendeu? A Ágata, no momento, ela não era minha, ela era do juiz, eu só estava cuidando da Ágata, dando um lar, amor e carinho para a Ágata. Era isso que eu estava fazendo. Tem uma última pergunta. Eu quero e preciso, e já falei... Eu tenho uma última pergunta a fazer para você. Eu sei que você está com todas as suas tarefas aí, a gente também está com tempo escasso aqui, mas é importante falar sobre a relação que você tinha ou não com a mãe da Ágata. Pelo menos até aqui, a mãe biológica tem sido apontada, junto com o namorado dela, como os responsáveis ou suspeitos de terem, né, raptado a garota. Qual era a relação que você tinha, qual era o nível de contato que você tinha com a mãe biológica da Ágata? Então, assim, a gente quando entra nesse programa da família acolhedora, a primeira coisa que eles deixam bem claro para a gente, nós não temos contato com a mãe biológica e nem a mãe biológica com a gente, entendeu? É bem restrito, isso aí nós não temos. Então, só que a Ágata fazia visita semanal com a mãe, mas lá na casa de apoio, o motorista da prefeitura vinha até a minha casa, pegava a Ágata às 9h30 da manhã, quando era 10h40, 11 horas, eles me devolviam a Ágata. E assim, nesse suposto que foi a mãe dela e o namorado, eu não tenho dúvida, para mim não foi suposto nenhum, porque eu estava junto com a Ágata, eu e o meu filho, e a gente viu os dois, eles tiraram ela da nossa frente, entendeu? Então, assim, não é suposto, foi a mãe dela e foi o namorado dela que te retirou ela daqui. Tá aí, Valdinei, a fala da dona Marta. Acho que é importante a gente ressaltar isso que ela traz para a gente, né? Como exatamente foi toda essa situação e também como que está a família de vocês nesse momento. Aliás, né, Murilo... Marta? Porque, imagino, agora em março ela ia fazer 1 ano que estava com a família acolhedora. Sim, viu, Murilo? E é um momento muito delicado. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui, porque ela falou que ela viu, ela presenciou tudo. Para ela contar rapidamente, Marta, como que foi essa situação então? Vocês estavam em frente de casa, abriu o portão, a garota saiu, os dois chegaram de carro, passaram. Conta o que você viu junto com a sua família dessa situação envolvendo a Ágata. Sim, exatamente. Esse foi o motivo de eu querer dar a entrevista para vocês, pelo fato que está havendo muitas controvérsias aí de que a menina estava na rua brincando sozinha. Não, ela não estava. O que aconteceu?
Tem o portão aqui, eu estava com o carro fora do portão, como eu precisava colocar umas mercadorias no carro, e meu filho estava com o joelho machucado, aí eu abri o portão, falei, filho, a mãe vai descer o carro até a garagem para facilitar para a gente colocar as coisas no carro, né? Aí eu abri o portão, desci o carro na garagem, estava colocando as mercadorias no carro, com o porta-mala do carro aberto. Quando eu entrei para dentro para pegar o resto das sacolas, o meu filho ficou até o portão, pro lado de fora do trilho do portão, mas na calçada mesmo, com a Ágata, os dois ali. E nisso, rapidinho, chegou um carro, parou, a menina desceu e pulou, tipo, em cima da Ágata lá, e a levou. E o meu filho gritou, mãe, a Ágata. Ele só não conseguiu evitar mais, porque ele não conseguiu correr atrás dela devido à cirurgia do joelho dele, né? Mas a gente viu, a gente estava junto, a menina não estava sozinha. Inclusive, eu saí correndo atrás do carro, consegui até encostar a mão ali no carro, gritei o vizinho para ir atrás, mas não deu. Eles saíram, até na hora que eles saíram com o carro, a mãe da Ágata saiu com as duas pernas para o lado de fora do carro. E ele arrancou o carro e saiu. Então, ela não estava na rua sozinha, ela estava junto comigo e com meu filho. A Ágata, se vocês quiserem, pode perguntar. Ela nunca esteve sozinha na rua, nunca brincou na rua, jamais. Nem os meus brincaram na rua, muito menos a Ágata. A senhora falou que uma das crianças que chegou até a senhora como família acolhedora, a senhora acabou adotando, é isso? A senhora tem a intenção de fazer o mesmo processo com a Ágata? Então, não, é que a Berenice. A Berenice, ela ficou com a gente, só que quando faz 18 anos, daí sai do programa, né? Só que como ela não tinha família, não tinha ninguém, o que eu fiz? Como é que eu ia colocar uma pessoa na rua só porque eu não ia receber? Não, a gente cria um vínculo com essas crianças, com esses adolescentes. Aquilo que eu falei, a gente não faz só pelo dinheiro. Não, a gente faz por amor, porque a gente ama essas crianças. Aí a Berenice saiu do programa, continuou com a gente. Hoje ela me trata, eu e meu filho, o meu esposo, como pai, mãe, meus filhos como irmãos, que eu tenho 2 filhos. Então, assim, ela continua sendo nossa filha, né? Então, não tem... E a Ágata é aquilo que eu falei. Agora, sabendo que o juiz não vai dar a Ágata para a mãe, eu acredito que não, porque se o juiz realmente quer o bem da Ágata, ele não vai dar a Ágata para a mãe dela biológica. Porque a mãe biológica da Ágata, é o que eu disse antes, ela só colocou a Ágata no mundo no momento de irresponsabilidade dela, entendeu? Porque o juiz não tira a criança da mãe só porque é de menor, não tira. Porque eu conheço muitas meninas de menor que são mães e cuidam dos seus filhos sozinha, até sem o pai, e são uma super mãe. Então, a Emily, infelizmente, foi pela irresponsabilidade dela. O pessoal da casa de apoio ajudou, deu todo o suporte para ela. O pessoal perguntando por que não deu a segunda chance. Foi dado, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Foi dadas várias chances para ela mudar. Ela simplesmente não quis mudar. Então, agora sim, como juiz, eu tenho certeza que ele não vai dar para a Emily. Eu sei que eu não posso, como mãe acolhedora, mas se eu tiver que sair do programa, eu vou sair. E eu vou lutar pela Ágata, porque o que eu prezo agora é o bem-estar da Ágata, não só o meu, mas o da Ágata. Obrigado, dona Marta, por falar com a gente. Volto com você, Valdinei. Obrigado, Murilo. Obrigado, Marta, por receber a gente aqui e poder falar, né, como mãe, como a pessoa que está mais interessada em resolver essa questão toda envolvendo a garotinha e compartilhar isso tudo com quem está de olho aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado a vocês dois mais uma vez. E, Marta, estamos aqui à disposição também na torcida. Como você disse, você, seu marido, a sua família, a gente torce aqui e deseja que o melhor para a Ágata aconteça e essa seja a melhor definição. Um abraço para você, tá? Saúde, obrigado aí por confiar no nosso trabalho. Situação que se arrasta já há 5 dias, pelo menos aqui em Cascavel, e que tem essa grande repercussão e que nós vamos seguir, claro, de olho, acompanhando. 1h25, combinado, nós tivemos com o secretário Sandro Camilo, dele vir até o nosso programa para conversar sobre as obras que estão sendo realizadas.